Bom, e hoje a gente vai abrir espaço para uma conversa que mistura ciência, tecnologia e vida real. Num tempo em que os robôs entram na sala de cirurgia e inteligência artificial faz diagnóstico, fica a pergunta: o que muda na relação entre médico e paciente? E quem vem nos ajudar a responder isso é o Dr. Marcon Sensoni, cirurgião oncológico do aparelho digestivo e especialista em cirurgia robótica. Doutor, seja muito bem-vindo ao BCTV. Olá, boa noite, é um prazer estar com vocês. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer é todo nosso. Dr. Marcon, quando a gente fala em cirurgia robótica, muita gente imagina um futuro distante ou algo quase que saído de um filme. Mas hoje isso já é realidade, né? Onde a gente está nesse processo e o que ainda é ficção? Interessante essa sua colocação, porque a cirurgia robótica tem 25 anos de existência. Eu tive a felicidade de participar da segunda cirurgia robótica do mundo, em Estrasburgo, na França, onde eu morava, com o professor Jacques Marescot, e a cirurgia foi intercontinental. Nossa. Agora a gente vê na mídia alguma coisa da China fazendo uma cirurgia a grandes distâncias, mas isso aconteceu naquela época. E foi uma cirurgia de vesícula, ela durou 8 horas e meia, a internet era discada. Mas trazendo para hoje, a gente tem a evolução dos robôs cirúrgicos, e é interessante que quem opera é o cirurgião. Essa fantasia de que a cirurgia robótica é realizada por uma máquina não é real. O robô, ele é extremamente útil, diminui a dor pós-operatória, facilita o posicionamento e os resultados do cirurgião, mas é cirurgião dependente. A qualidade técnica do cirurgião determina os resultados. Sem dúvida, os braços articulados, fazendo a rotação em 360 graus das pinças, ganham, além da visão 3D e 4D, da cirurgia laparoscópica convencional. Ela vem barateando. A acessibilidade no Brasil, que era restrita a 2 ou 3 grandes hospitais em São Paulo, hoje nós temos em várias capitais. E uma coisa muito importante, que a cirurgia robótica explodiu mesmo nos Estados Unidos, obviamente, pela Intuitive, é a capacidade de treinarmos melhor os novos cirurgiões. Quando eu e os colegas da minha faixa etária éramos treinados pelos cirurgiões mais velhos, era uma questão de hora de voo com a mão nos pacientes e o cirurgião mais velho ao seu lado. Com os cockpits da cirurgia robótica, você consegue, assim como no simulador de voo, fazer cirurgias e treinar melhor esses jovens cirurgiões através da cirurgia robótica e dessa simulação. Eu tenho certeza que o avanço da tecnologia ajuda muito. Eu, há um tempo, estive na Faculdade de Medicina do Sírio-Libanês e eu estava vendo os instrumentos que hoje em dia se tem à disposição. Então, por exemplo, eu lembro de ter um boneco ali que você fazia um ultrassom, era um boneco, e você via na realidade como funciona, e eu acho isso sensacional. Agora, o avanço da tecnologia trouxe, de fato, mais precisão, menos dor e recuperações até mais rápidas para os pacientes, né? Mas como é que a gente consegue manter a medicina humana num contexto cada vez mais tecnológico, doutor? Eu repito sempre, eu gosto muito da transformação digital, eu vivo isso nos últimos 6 anos, antes até do Covid. Fiz um curso de transformação digital em Harvard, e essa foi uma pergunta ao professor John Glaser, diretor da Faculdade de Medicina de Harvard, que eu fiz exatamente essa pergunta. E a resposta dele... Olha, eu nem sabia, hein? Olha lá. E a resposta dele, ela veio de encontro a algo que uma vez eu comentei com colegas. A tecnologia nos gera mais tempo livre para sermos mais humanos. Hoje, se você for avaliar os grandes hospitais, públicos ou privados, onde você tem os prontuários eletrônicos, por exemplo, a enfermeira, a técnica de enfermagem e o médico, eles ficam muito tempo na frente do computador e cada vez menos tempo com os pacientes. Com a evolução tecnológica, a transformação digital na área da saúde, o objetivo é você ter dados mais rápidos, de forma mais fácil, para ter mais tempo de ser mais humano. Eu sempre repito isso e eu creio nisso. Não é afastar de maneira alguma o profissional da área de saúde do seu paciente. Pelo contrário, aproximá-lo, uma vez que ele vai ter mais dados de forma mais rápida e resolvendo com mais precisão os problemas. Doutor, eu fui até um exemplo dessa transformação, porque uns 20 anos atrás eu fiz uma artroscopia de coluna aqui com o médico usando uma cânula, né, que ia passando a câmera de TV que ele via no telão, ia fazendo a operação. Cirurgia endoscópica de coluna. E tive uma recuperação tranquila, sem trauma. Fiz de manhã, à tarde eu já estava em casa, né? Uma coisa que parece que é uma transformação que vem sendo usada no dia a dia. O senhor acha que esse uso bastante da robótica, dessa tecnologia, também nos leva a uma mudança
tecnológica da medicina, em termos de telemedicina, teleconsultas, que são sistemas que podem acabar sendo muito mais utilizadas na medicina tradicional? Germano, a sua pergunta é perfeita e me abre uma brecha para ensinar um termo. Telesaúde é o termo mãe, e dele você tem a transformação digital, a teleconsulta, o teleexame físico à distância, a cirurgia robótica à distância. Mas tudo parte, e eu creio nisso, num país pobre como o nosso, que isso vai permitir acessibilidade a melhores profissionais nos rincões de um Brasil gigantesco e uma equidade às melhores práticas. Obviamente, a transformação digital e essas tecnologias, elas já existem no SUS. Desde o ministro Pontes, existem programas do governo federal de fomento a desenvolvimento da telemedicina, da telesaúde, da digital health no Brasil. E cada vez mais a gente foca em distribuir esse conhecimento às populações mais carentes nos rincões mais distantes. Obviamente, tecnologias mais caras a gente vê primeiro dentro de hospitais privados, pelo interesse da indústria, pelas facilitações que isso acontece. Mas nós, desse meio, temos o foco em garantir as melhores práticas para todas as faixas populacionais que a gente tem no país. E esses sistemas todos que o senhor acabou de mencionar, eles podem ser usados, inclusive, para reduzir filas de hospitais, superlotação de hospitais, uma série de coisas, né? Eu acredito que sim, Germano. Obviamente, boa parte, a gente tem esses dados, eu não vou chutar números, mas a gente tem uma ideia de que uma boa parte das pessoas que procuram pronto-socorros não deveriam estar ali. Elas são pessoas que tentam agendar eletivamente com especialistas, não o conseguem, e acabam apelando ao pronto-socorro. A partir do momento que você consegue colocar esse paciente, essa pessoa, em contato com alguém que o oriente, pela tela de um celular, pela tela de um computador, você vai evitar essa visita ao pronto-socorro, que muitas vezes é infrutífera. E você tem pacientes realmente de emergência e urgência nesses lugares, estes sim precisam desse tipo de atendimento. Então eu acredito nisso, eu acredito que a partir do momento que você faz a alfabetização digital da população, que é a literácia digital, um termo bonito. Inclusive, eu vou lançar um livro e vou enviar para vocês com certeza, de alfabetização digital. O que é IA, o que é LLM, o que é Digital Health, os termos utilizados para a população leiga e para os profissionais das diferentes áreas onde a inteligência artificial e essa transformação digital está acontecendo, obviamente, focando mais na saúde. Primeiro ponto, então, treinar as pessoas. Segundo ponto, garantir que as conexões de internet funcionem. Você precisa disso. E sem dúvida, ter equipes treinadas para acolher melhor esse paciente, porque o acolhimento pela tela de um computador, pela tela do celular, demanda algo mais, não é diferente do toque. Você vai falar? Quando o senhor falou, por exemplo, dessa questão de as pessoas irem para o pronto-socorro sem necessidade, eu acho que é muito pelo imediatismo, pelo estou me sentindo mal e, de repente, agora eu não tenho condição de marcar uma consulta eletiva. Sim. Então, de fato, as pessoas acabam indo para o pronto-socorro porque, assim, bom, já que eu estou mal, eu posso ir lá e eu já posso resolver. É mais o imediatismo, porque a gente vive numa era também em que tudo acontece naquele momento. Você não quer esperar para marcar uma consulta dali 3 meses com o especialista, daqui 5 meses com o especialista, porque hoje em dia também não é simples conseguir horário com o médico. Exato. Então, eu acho que o pronto-socorro ele acaba sendo um facilitador nesse sentido. Agora, eu queria aproveitar para fazer 2 parênteses aqui. Ó, a Life Editora mandou aqui excelente tema e excelente entrevista sobre cirurgia robótica, parabéns. E o Marcos Valente, Dr. Marco, um grande médico de referência. Muito obrigada. Bom, como vocês estão vendo, a gente está conversando hoje com o Dr. Marco Sensoni, um dos principais nomes da cirurgia oncológica do aparelho digestivo e especialista em cirurgia robótica. Dr. Marco, a gente ouve falar cada vez mais de inteligência artificial fazendo triagem, como o senhor falou, fazendo diagnóstico, escolhendo condutas. Mas qual é o limite dessa tecnologia? O que a máquina nunca vai ser capaz de fazer no lugar do médico? E um parênteses já. Se o senhor for falar do acolher, a gente já tem visto hoje em dia inteligência artificial. Não vou falar do acolher. Que traz um acolhe melhor. Exatamente. Melhor, você faz melhor. Uma sessão de terapia sensacional na inteligência artificial. É um template que acaba sendo piada nas aulas de Digital Health e transformação digital que eu tive em Dubai, na França, onde eu morava, e nos Estados Unidos nos últimos meses. É um template que eu vi em várias aulas,
um projeto arquitetônico e o engenheiro. Agora pede para a inteligência artificial construir esse prédio. A parte manual, obviamente, por hora, os robôs, e eles ainda não conseguem executar movimentos para exame físico, falando da medicina, para procedimento cirúrgico, por enquanto. Há uma possibilidade grande disso acontecer quando a computação quântica chegar. Isso vai mudar, isso vai ser o turn point. Computação quântica e o 6G. Mas sem elucubrar muito, voltando para a nossa realidade brasileira. Mas calma, isso deve acontecer em quanto tempo? É muito difícil estimar, mas a velocidade é muito mais rápida com os programas de inteligência artificial. Sim. Hoje a gente já tem a formação de novas moléculas de antibióticos em uma semana para bactérias super resistentes. Inclusive um amigo, o Dr. Ivan França, meu médico, quando eu tive Covid, estava conversando com ele semana passada e mandei para ele os estudos dessas moléculas já desenvolvidas por inteligência artificial. Então, a inteligência artificial facilitará o desenvolvimento da computação quântica e a computação quântica vai fazer a explosão da inteligência artificial. Mas voltando à tua pergunta. A grande barreira é uma característica humana de negar a inovação. A gente gosta de manter um padrão. Aprendi assim, sempre fiz assim, sempre deu certo. Eu tive uma aula com o presidente da Intel Israel, Dr. Muli, semana passada no hospital aqui. Em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, e o primeiro slide dele foi o termômetro. O termômetro foi inventado em 1704. Ele só foi aceito pelos médicos para ser utilizado 150 anos depois. Mentira. Como assim? Eu ponho a mão, eu sei o que é quando é febre e quando não é. Isso acontece hoje em dia. Hoje nós temos grandes questionamentos éticos da utilização da inteligência artificial, da digital health, da telemedicina, do exame físico à distância, que já é possível, a ausculta cardíaca e pulmonar, na tela do computador, eu uso há 1 ano e meio com meus pacientes. Como uma assim? Tecnologia israelense. A gente vai falar disso, então, se você quiser. Por favor. Mas vamos acabar essa resposta. É inegável que um programa de computador que recebe dados, ele precisa receber dados, ele não cria dados. Alguém põe lá, né? Alguém tem que pôr o dado. Que não cansa, não tem fome, não tem faz mau greve. humor, e não faz greve, que vai pegar 250 dados, 400 dados de um paciente, não vai te entregar mastigado diagnósticos e sugestões terapêuticas. Eu gosto de usar o termo suporte à decisão. A decisão vai ser minha com o meu paciente, mas juntos nós vamos ter o suporte à decisão, porque em 30 segundos ele faz um rastreamento das mais novas publicações para aquela patologia. Por que não utilizar? É a mesma coisa que comprar um carro hoje sem direção hidráulica, sem ar, sem ABS, você coloca-se em risco. Então, sem empolgação boba, conceitos éticos e morais terão que ser discutidos, regulamentações terão que ser discutidas, mas é inegável não utilizar. Temos que utilizar com parcimônia em determinado campo de atuação. Agora, só um parênteses antes da minha próxima pergunta. Por exemplo, hoje, pelo celular, você consegue fazer um ecocardiograma. Sim. Você coloca aqui o dedinho e tá Sim, tudo certo. sim. Fiz o meu ontem, aliás, Sim, dicas de sim. passagem. Por exemplo, O que mais é possível? Por exemplo, eu estou usando esse anel. Esse anel eu comprei agora na última viagem, não estou fazendo propaganda da empresa não, mas ele tem 18 parâmetros durante 24 horas da minha vida, são captados. E no aplicativo, a inteligência artificial faz uma análise da minha saúde, da minha movimentação, da minha respiração e saturação. Os relógios da marca da maçã, por exemplo, e da francesa, que quem corre gosta, tem 14 parâmetros. Então, cada vez mais dados serão enviados para o meu consultório, dos meus pacientes. Eu sei quem teve queda de saturação dormindo, quem se movimentou pouco depois dos 80 anos de idade, quem teve uma alteração da frequência cardíaca ou do eletrocardiograma durante um exercício. Isso é diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce me demanda uma ação precoce e eu deixo gente mais viva com menos problema. O exame físico à distância. Também um aparelho chamado TytoCare. Não estou fazendo propaganda, mas tem que dar o braço a torcer. Eu uso nos meus aparelhos. Pacientes idosos, 75, 80 anos de idade, utilizaram, facilmente pareado com o celular no 3G, no 4G ou no Wi-Fi de casa. Online, on time, ele faz ausculta cardíaca, pulmonar, frequência cardíaca, temperatura, em tempo real, e eu ausculto melhor por causa dos filtros do aplicativo. Tô chocada. Essa eu nunca E vi. eu vejo a ferida operatória. Doutor, tá estranha a minha ferida operatória. A 200 km de distância, eu vou falar o quê? Vai no pronto-socorro. Hoje eu olho e às vezes eu implemento, através da telemedicina, enviando uma receita, a terapêutica adequada para uma infecção de parede abdominal. Um exemplo. Meu Deus. Tem que ser utilizado e tem que ser implementado. Agora, o senhor falou, por exemplo, dessa questão da distância, e a gente vê que a tecnologia traz uma questão de acesso também, né? Porque essas tecnologias, elas estão, de fato, chegando à população
que está mais distante dos principais centros urbanos, que estão mais distantes dos hospitais de referência, ou ainda são uma realidade muito restrita a alguns centros? Já existem programas gigantescos de hospitais de ponta aqui de São Paulo, que participam de programas do governo federal, com os seus programas de telemedicina nos extremos da Amazônia, do Pará, do Tocantins, Norte e Nordeste. Já existem desde a época do Covid. Desde a época do Covid. Sim, já existem, já funcionam. Uhum. O que desses robôs cirúrgicos, o que o senhor destaca como mais avançado até agora? O que ainda precisa mudar? Eu não vejo a hora de chegar a uma tecnologia que eu experimentei na Universidade Technion. O Technion, ele está em Haifa, em Israel. Ele é o MIT israelense. Os maiores mentes de engenharia estão lá. E é a tecnologia áptica. Eu sinto na ponta do dedo o que a minha pinça está tocando dentro da cavidade torácica ou abdominal do paciente. Eu sinto gordura, eu sinto osso, eu sinto o tendão na ponta do meu dedo. Essa era a grande limitação. Eu tenho um vídeo que eu mando para vocês. O cyber médico. Já está funcionando, já está patenteada. Essa foi a grande queixa nossa na cirurgia laparoscópica. A pinça encosta, mas eu não sinto ali onde está mais durinho ou molinho. Agora, com essa tecnologia áptica, quando ela chegar na laparoscópica e na robótica, vai ser maravilhoso, porque eu vou sentir na ponta do meu dedo o que a ponta da pinça, da mãozinha do robô está tocando. Que robôs são esses? O Da Vinci, o Hugo, o Rosa? O senhor já usou? Sim, o Da Vinci é o robô mais... Ele detinha a patente da empresa Intuitive. Ele começou lá em Estrasburgo e nos Estados Unidos, e foi o primeiro robô a chegar aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês de 2008. Depois o Einstein, o C. Camargo e outros hospitais o adquiriram, assim como o Oswaldo Cruz e outras capitais. Ele detém a patente. Mas isso você já tem o robô Hugo, o robô Rosa, que são de outras empresas, e estão vindo os robôs. Tem um robô muito legal, coreano, que você não coloca a mão no controle. É um holograma, e você movimenta o dedo, o holograma lê o seu movimento e replica na ponta do robô. Então, um compete com o outro, em prol do paciente, em prol do médico, em prol do sistema de saúde. E é só nós ganhamos, todos nós ganhamos. Agora, eu sempre, alguém deve estar assistindo isso e fala, poxa, mas isso é restrito a pessoas que têm acesso aos melhores hospitais. Não, por exemplo, a gente tem aqui no ICESP o robô funcionando e pacientes do SUS sendo operados, assim como em outros hospitais de escola, federais, municipais ou estaduais. Óbvio, uma demanda e numa escala pequena. Por quê? Porque demanda treinamento. Nós temos um problema no Brasil. Olha que maluco. Cirurgias laparoscópicas para retirada da vesícula são mandatórias nos Estados Unidos. É proibido fazer a retirada da vesícula de outra forma nos Estados Unidos. No Brasil, menos de 70% são por laparoscopia. São convencionais ainda hoje, em 2025. Tem que cortar, laparoscópia. Tem que cortar ainda. Cirurgias do aparelho digestivo baixo, as cirurgias de tumor de intestino ou as diverticulites, menos da metade são feitas por laparoscopia ainda hoje no Brasil. Por quê? Custo é o triplo e demanda treinamento. Demanda treinamento para usar o laparoscópio ou para usar a cirurgia robótica. Então você precisa treinar os novos médicos, os novos cirurgiões. E olha que interessante, eu gosto muito de educação médica. Uma pesquisa gigantesca mostra que em 2035 nós teremos 1 milhão de médicos no Brasil. 1 milhão de médicos no Brasil, e nós temos menos da metade deles, provavelmente com residência. E desses 1 milhão de médicos, 52% terão 40 anos de idade ou menos. Ou seja, eles terão pouco tempo de treinamento e pouca capacidade de utilização das novas tecnologias. É algo que nós temos que atentar hoje para não sofrermos daqui a 10 anos. Com essa abertura de escolas médicas, à torto e à direito, com a pouca especialização da formação por residência, uma parte dos colegas, jovens colegas formados, por exemplo, não querem fazer residência médica por N motivos. Então, os órgãos públicos, a sociedade médica... Se ganha muito dinheiro antes, né? Do que fazer a residência. A residência médica normalmente é o quê? 3 anos? Depende da especialização, 2, 3, 6, 9 anos. Depende da área. Por exemplo, o seu cirurgião, sem dúvida, ele fez ortopedia, ele fez coluna, aí ele fez mais uns 2, 3 anos para fazer um curso na Alemanha. Exatamente. Então depende da área. Eu mesmo eu era na época de faculdade, sou de Campinas, os colegas falaram, mas você é residente profissional, que eu fiz cirurgia geral, fiz cirurgia digestiva na França. Investiu na sua carreira, né? Porque é muita informação, muita especialização e muitas horas de voo para você poder pilotar o laparoscópio, o robô, ou curar
a parte digestiva oncológica de um paciente. E mais do que isso, eu acho que hoje em dia a tecnologia está evoluindo muito rápido e a gente tem novidades numa frequência muito mais rápida do que antigamente. Muito mais então, assim, se você não se mantiver atualizado, você vai ser um profissional que vai perder o ritmo e que não vai conseguir acompanhar. Olha que coisa interessante. A gente conversou há pouco sobre a inteligência artificial, sobre a computação quântica. Cada vez mais a gente migra na oncologia para o tratamento personalizado. Por quê? Todo mundo toma 1 grama de dipirona de 8 em 8. Somos diferentes, temos fígados diferentes. Na quimioterapia, a gente já tem essa percepção de peso, idade, função renal, função hepática, mas vamos chegar num ponto de personalização da medicina que vai ter que ter a determinação da droga, da dose, conforme o teu DNA, conforme a tua lesão, conforme o teu estado nutricional e genético. Isso a inteligência artificial já vai te definir o que pode já está ajudando, e a gente já tem programas para isso, mas vai ser cada vez mais claro e objetivo não usar isso. Sensacional. Doutor Marcon, tem aqui mais alguns comentários. A Life Editora mandou parabéns também para o Dr. Marcon, que domina o assunto, e também para a entrevistadora, perguntas inteligentes e muito pertinentes, muito obrigada. Joelson Jerônimo, Dr. Marcon explica e detalha as informações de um assunto tão complexo de forma simples e didática, parabéns, você é brilhante. O Vinícius mandou uma pergunta, para muitos pacientes o pós-operatório é uma fase de incerteza e medo, a tecnologia também tem ajudado nesse momento? Como? Eu acho que é a fase mais difícil da relação médico-cirurgião e paciente. O medo da cirurgia, a cirurgia em si, onde o paciente está anestesiado, aquela confusão de pós-operatório e fui embora para casa. E agora? Está cicatrizando adequadamente aqui a minha coluna? Eu tive um aumento da frequência cardíaca? É ansiedade ou é febre? É normal doer tanto assim? É muito frequente. Eu sou um médico velho. Eu tenho 26 anos de formado, 26 anos. Tô velho, 26 anos de formado. Eu fui outro dia no centro cirúrgico, estava todo mundo com 32 anos, eu falei, nossa senhora. Mas eu dou o celular para meus pacientes. 100% dos meus pacientes têm meu celular. É um pouco ruim a minha vida do ponto de vista de sábado e domingo, mas eu não dou bola. Madrugada, né? Me toca. Por quê? Porque essas angústias, às vezes, têm um fundo enorme de problema. Psicológico, né? Não. Por exemplo, uma sepse começando. Eu sempre falo para meus pacientes, cavidade abdominal, a primeira coisa que altera antes de mudar a hemograma, sangue, antes de mudar uma tomografia, é a frequência cardíaca. O paciente está lá sem dor, 130 de frequência. Opa, tem pulso formando, tem sangue sangrando, ou tem algum vazamento acontecendo. Então, quando o paciente liga para mim e fala, doutor, estou estranho. Estranho como? Eu não sei. E a sua frequência cardíaca? 130? Pronto, socorro agora. Então, uma dica que eu falo para os residentes, para os acadêmicos, nunca menosprezem o tô estranho. Tomara que seja a sua carência, tomara que seja a sua angústia. Mas desses 10, 1 ou 2 tem alguma coisa acontecendo errada. Exato. Agora, doutor Marco, no meio de tanta tecnologia, de tantas máquinas, de tantos termos técnicos, ainda existe uma expectativa muito humana do outro lado. Esse paciente que só quer ser ouvido. Como é que o senhor enxerga o papel da escutativa e da empatia num cenário em que a medicina avança tão rápido? Que é basicamente isso que o senhor falou, do escutar o tô estranho. Mas vai além disso, né? Vai além do acolher, do... Eu acho que você tem o seu dom. Você fala muito bem, você conversa muito bem, germana uma mente que vai e volta 400 vezes enquanto a gente está conversando. Cada um tem o seu dom. Nas áreas da medicina, nós vamos ter colegas que receberão treinamento e melhorarão essa escutativa, essa soft skill, as hard skills, que é operar, as soft skills, que é ouvir, acolher, mas outros colegas mais... envergonhados ou com menos capacidade, acabam migrando para as outras áreas, bancada, ciência, pesquisa. A grande sacada é você ter uma equipe de médicos mais experientes, mentores mais experientes, para te ajudar a direcionar. Olha que interessante, eu tenho vários amigos cirurgiões e boa parte deles pararam de operar. É ótimo. Eles descobriram que precisa de uma dedicação maior, e eles optaram por usar seus conhecimentos, suas capacidades em outras áreas, onde não haveria necessidade de acolhimento. Por exemplo, endoscopia. O paciente está dormindo, o paciente não é meu, eu faço, resolvo, e o cirurgião toma conta, ele atende o celular 1 da manhã. É uma questão, na verdade, de equilibrar o seu dom, a sua capacidade, a sua humanidade, versus o mercado que você escolhe em atuar. Tem que ter o viés profissional, sem dúvida. Não é só o amor, não é só a humanidade. Mas você tem que adaptar a sua característica, o seu dom, à sua prática do dia a dia, em qualquer área de atuação.
na Com engenharia, certeza. no jornalismo, na análise, etc. Agora, doutor Marcon, só para a gente encerrar, o senhor é um cirurgião de alta performance, lida com casos muito complexos, mas também com muita vida real, né? O que a medicina ainda ensina para o senhor como pessoa, fora da sala de cirurgia? A medicina me ensina todo dia, talvez por isso que eu seja inquieto, a finitude. Ela acontece de uma hora para outra. Eu trabalhei 16 anos no SUS. Tenho vontade de voltar. Eu trabalhei em pronto-socorro. Eu atendia politraumas, vítimas da violência urbana brasileira. É assustadora. Só eu, nos meus plantões, eu tenho tabulado isso, eu operei mais de 400 baleados. Nossa. Em Campinas, São Paulo. Fora acidente de moto. Fora acidente de moto, carro. violência, facada, a violência urbana, que não vou entrar nos detalhes porque é pesada e triste. Lógico. O que me ensina a medicina todo dia, não perca tempo. O tempo é exíguo. Do nada, a notícia de uma lesão maligna, do nada, um acidente de carro, do nada, uma infecção bizarra, e as picuinhas, os filhos que não conversam com os pais, com os irmãos, com os amigos, as angústias, elas se tornam nada. Eu ouvi outro dia, nenhuma parede ouviu oração tão verdadeira quanto as de um hospital. Nunca uma igreja ouviu uma oração tão verdadeira e tão arrependida como a de um hospital. E eu estou sempre de mão dada com esses pacientes, nesse término de existência, e não sendo redundante. Não percam tempo. Trabalhem, amem, resolvam seus problemas, porque a vida é exígua e rápida para acabar. Isso é verdade. Olha, fiquei emocionada agora. É verdade. Aliás, você vai lançar um novo livro, né? Quando vai ser? Eu espero que a gente consiga o livro de literácia digital, alfabetização digital para o público leigo, para todas as pessoas, inclusive profissionais, eu acredito que em 2 meses. Aí o senhor volta aqui para falar sobre o novo livro. Será um prazer. Tá bom. Doutor Marcos Censoni, ainda tinha um monte de assunto para tratar com o senhor, mas o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muitíssimo a participação do senhor aqui. Muito obrigado. Você foi ótimo. Espero contar com o senhor mais vezes aqui para a gente explorar um pouquinho mais. Bom, gente, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, é super simples. É só entrar no nosso perfil nas redes sociais ou na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição para você compartilhar com quem você quiser. Gostou da entrevista? Compartilha ela também com o pessoal que você conhece, que eu tenho certeza que ela vai ser de muita utilidade para muita gente. Germano, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela parceria. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Exatamente. Hoje foi ótima a entrevista com o Dr. Malcolm. Muito obrigado. Doutor Marcon, mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. E muito obrigada a você que está aqui com a gente, acompanhando o BCTV sempre. A gente se encontra amanhã com muitas outras notícias, análises e entrevistas. Até mais. Brasil Confidencial, um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.